Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Eu Adoro Ciência. Hoje eu trago para vocês 3 exercícios sobre segunda lei de Mendel. Se você gostou, deixa o like no vídeo e vem para a resolução dos exercícios. Bom, gente, o primeiro exercício é um exercício do Enem lá de 2013, um pouco modificado, tá? Modificado para a gente poder trabalhar ele agora. E ele diz o seguinte: a mosca Drosophila, e aí você confere na tela quem é essa mosca, também conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres estão entre os mais estudados: o tamanho da asa e a cor do corpo, que estão em genes autossômicos, não estão nos genes sexuais da mosca. Em se tratando do tamanho da asa, a asa vestigial é uma característica recessiva. Opa, já tem informação importante aqui, ó. Já a asa longa é dominante. Em relação à cor, a coloração cinza é recessiva e a coloração preta é dominante. Em um cruzamento de indivíduos heterozigotos, aqui mais uma informação importante, para ambas as características, obteve-se 288 descendentes. Desses, qual é a quantidade esperada de moscas com o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Bom, então vamos colocar as informações para ficar mais claro a resolução desse exercício. Ó, a asa vestigial é uma característica recessiva. Então aqui, ó, a asa vestigial eu vou chamar de azinho, azinho. A asa longa, azão alguma coisa. Pode ser azão, 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 azinho. Em relação à cor, a cinza é recessiva. Eu vou chamar de bezinho, bezinho. E a preta é dominante, bezão, alguma coisa. E ele diz que teve um cruzamento de moscas heterozigotas para as 2 características. Ou seja, eu tenho cruzamento azão, azinho, bezão, bezinho, com azão, azinho, bezão, bezinho. E como são os parentais? Porque eu preciso saber o fenótipo. Eu tenho aqui o genótipo dos indivíduos parentais. Bom, se ele é azão, azinho, esse indivíduo tem asa longa. E se ele é bezão, bezinho, ele é preto. Então, os pais têm asa longa e o corpo preto. E ele quer saber o número absoluto, o número mesmo, dos descendentes que tenham esse fenótipo. Não é genótipo, é fenótipo. Bom, vamos lá. A gente tem algumas possibilidades para resolver esse exercício. Na aula de segunda lei de Mendel, que está aqui no card, eu mostrei para vocês o cruzamento lá das ervilhas lisas e amarelas com rugosas e verdes e um super quadrão de Pinet ali mostrando o cruzamento. Podemos fazer dessa forma, mas a gente pode fazer uma forma um pouco mais simples. Vamos analisar característica com característica. Então eu vou cruzar azão, azinho com azão, azinho e depois eu faço do B. Então vamos lá, usando o quadro de Pinet, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, dentre essa característica da asa, todas que tiverem o azão vão ser de asa longa. Então eu tenho 3/4 de possibilidade de indivíduos de asa longa, porque ele aparece aqui. Vamos ao bezão, bezinho com bezão, bezinho. Mesma coisa, já que ele é heterozigoto. Eu tenho 3 características que indicam que esse indivíduo pode ser preto em 4. Então eu tenho 3/4. Então a proporção de indivíduos descendentes desse cruzamento com essas 2 características ao mesmo tempo, eu vou fazer 3/4 vezes
3/4, que é o mesmo tempo. Então, a proporção fenotípica aqui, ó, 9/16. E se você lembrar lá da nossa aula de segunda lei, a gente tem essa proporção fenotípica aqui. Então, de 16 possibilidades, 9 os descendentes terão asa longa e corpo preto. Nós não estamos falando do genótipo. Mas o exercício ele não quer isso aqui. Isso aqui é só a base para a gente resolver. Ele fala em número absoluto. O total de indivíduo foi 288. Desses 288, a gente vai ter asa longa, corpo preto, asa longa, corpo cinza, asa vestigial com corpo preto. A gente tem todas as possibilidades, mas eu só quero essa daqui. Como que eu vou achar esse valor? Eu tenho 288, que é o total, e eu vou multiplicar pela proporção que eu tenho aqui. 288 vezes essa proporção, que aqui eu vou chegar no meu resultado. Vamos calcular. Primeiro, aqui, como eu não vejo, é 1, né? 288 vezes 9, calculadora. 2.592 dividido por 16. Que numerão, hein? Calculadora. 162. Nossa, ficou apertadinho. Então, gente, olha só. Nesse exercício, ele falou de um cruzamento entre indivíduos heterozigotos, só que ele me fala, ó, fenótipo. Então, dentre essas características, pode ter, por exemplo, um filhote ali, ó, azão, bezão, que tem esse fenótipo e é diferente do pai. E dos 288, 162 apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais. Como que a gente chegou a esse resultado? Eu pego o valor total e multiplico pela minha proporção que eu tenho aqui, 9/16. E aí deu essa conta bem maluca, né, esse numerão, e a gente chega nesse resultado. Portanto, eu tenho 162 descendentes com o mesmo fenótipo dos pais, ou seja, asa longa e corpo preto. Muito difícil? Se achou difícil, comenta aqui. Se achou fácil, comenta também, dá um like. Gente, o nosso segundo exercício diz o seguinte. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores, que a gente já sabe que não são fatores, são os genes, né, os alelos, para duas ou mais características, segregam-se de maneira independente. Eles não têm uma relação íntima, pode acontecer ao acaso, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. Então, de acordo com essa lei, determine os gametas que os indivíduos listados abaixo podem apresentar. E como que a gente vai descobrir? Esse aqui é o mais fácil, né? Só temos 2 pares de alelos aí representando 2 características. Nesse caso ficou muito fácil, né? Na aula de segunda lei de Mendel eu falei até da propriedade distributiva. A gente vai fazer uma combinação entre esses genes. Então, nesse caso, eu tenho uma característica bezão, ou seja, 2 genes iguais, e na outra característica, cezão, genes diferentes. Então, eu tenho esse bezão que pode juntar com o C, o cezão, e esse bezão com o cezinho. Se eu fizer a distributiva aqui por baixo, vai dar a mesma coisa. Então, essa combinação, essas 2 características juntas, vão produzir somente 2 tipos de gametas. Muito bem, agora vamos para esse, vamos dificultar um pouquinho. Eu tenho 3 características e nós vamos fazer uma combinação, todos eles têm que combinar. Bom, aqui são 2 iguais, aqui são 2 iguais, já ajuda. Então eu vou ter azão com bezão e também cezinho. Então, eu tenho azão, bezão, cezinho. A outra possibilidade, azão, bezinho, cezinho. E eu
tenho mais combinações possíveis, porque aqui se eu fizer por baixo, vai dar igual. Então eu tenho apenas essas duas combinações. E esse caso aqui, gente, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 características. Mas eu tenho duas que são iguais que me ajudam aí, que só vão aparecer uma única vez. Então vamos começar com o Azão. O Azão pode combinar com o Bzão, Czão, com o Dzinho e o Ezão. O Azão de novo, eu já fiz o Bzão, agora ele vai combinar com o Bzinho, esse já foi Czinho, aqui eu só tenho uma possibilidade e aqui eu também só tenho uma possibilidade, certo? Agora, vamos com o Azinho. O Azinho pode combinar com o Bzão, com o Czão, o Dzinho e o Ezão. Tenho mais alguma possibilidade? Tem. Então, o Azinho pode combinar com o Bzinho, Czinho, Dzinho e Ezão. Então, essas características vão produzir, ó, 1, 2, 3, 4 tipos de gametas diferentes. Esse último aqui nós temos 1, 2, 3, 4 características. Só para a gente finalizar e fixar realmente como formam essas combinações. Bom, eu só tenho um tipo aqui. Então, o Azinho pode combinar Bzão, Czão, Dzão. Eu tenho outras possibilidades. O Azinho, Bzão de novo, Czinho, Dzinho. Outra possibilidade. Azinho, que é a única característica aqui, ele é homozigoto para essa característica. O Bzão também continua, o Czão e o Dzinho. Mais uma opção. Tem mais alguma? Vamos lá. Azinho, da característica B, também só temos uma possibilidade. Aqui a gente vai repetir o Czinho e o Dzão. Com essas características, esse indivíduo também vai produzir 4 tipos de gametas diferentes. Deu para entender como funciona? Então a gente tem que fazer combinações, sempre pegando esse gene e vendo as possíveis características. Depois ele vem com Bzão, Czinho, Dzinho, certo? Usando a propriedade distributiva ou o princípio da contagem da matemática. Se você não sabe o que é isso, clica no card aqui para entender. Agora, pessoal, vamos para o terceiro e último exercício da aula de hoje. Bom, pessoal, terceiro e último exercício da nossa revisão aqui de segunda lei de Mendel. Bom, ele diz o seguinte: imagine que uma mulher... Pessoal, vamos construir um heredograma? Vamos aproveitar? Então vamos lá, ó. Uma mulher que tem olhos escuros e visão normal. Então, como eu estou falando de duas características, eu vou dividir aqui, ó, o símbolo dela. Desse lado, a cor dos olhos, desse lado, o tipo de visão. Case-se com um homem. Então, também vou dividir cor de olho, visão. E esse homem tem olhos claros e míope. Característica recessiva. Então, ele é um afetado aqui, ó, tanto para a cor dos olhos quanto para a visão. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, que é o Czão e o Mzão, determine a probabilidade de nascer uma criança. E aqui, como a gente não sabe o sexo da criança, a gente usa o losango, lembra? De olhos claros e visão normal. Então, desse lado a cor do olho, porém a visão é normal. Então, desse heredograma, agora vamos usar os genótipos. A mulher, Czão, Czinho, Mzão, Mzinho. O homem, Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Eu quero saber a probabilidade da criança nascer de olhos claros, ou seja, Czinho, Czinho, e visão
normal. Tem que ser M alguma coisa. Calma que a gente já vai ver. Então, a primeira coisa, eu posso fazer aquele super quadrão de Pinet, igual nós fizemos lá na aula de segunda lei, ou então, para facilitar a nossa vida, a gente vai fazer característica por característica. Então, primeiro eu vou fazer o cruzamento da cor dos olhos. Então, Czão, Czinho com Czinho, Czinho. Quando eu coloco lá no quadro de Pinet, Czão, Czinho, 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 Czão, Czinho, Czinho, Czinho. Então, de 4 possibilidades, eu tenho 2 para essa criança nascer com os olhos claros. 2 de 4 possibilidades. Se eu simplifico a fração, eu tenho 1/2. Então, a minha possibilidade dessa criança nascer com os olhos claros é 1/2. Vou colocar aqui embaixo, ó. Agora, vamos ver em relação à visão. Eu tenho que cruzar Mzão, Mzinho com Mzinho, Mzinho. De novo, quadro de Pinet. Essa criança tem que ser visão normal. E aí eu tenho aqui, das 4 possibilidades, também eu tenho 2. Mesma coisa ali, né, gente? Simplifico minha fração, eu tenho também metade das chances dessa criança nascer com a visão normal. Mas a pergunta é, determine a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Eu preciso juntar essas 2 características. E ó, gente, dica. Então, pessoal, quando eu tiver essa palavra, essa conjunção e, isso na genética a gente vai trocar por multiplicação. Então, eu tenho metade das possibilidades de nascer uma criança de olhos claros e metade da possibilidade dele nascer com a visão normal. E uma multiplicação de 2 frações fica muito fácil. Numerador com numerador, 1. Denominador com denominador, 4. Então, a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e de visão normal é de 1/4. Ou, se a gente quiser aqui, ó, 25%. Maravilha! Dúvidas? Aqui nos comentários. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, deixa o like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, curta o canal nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Bons estudos e até a próxima aula!